Fala, titio! Como é que você tá? Tranquilo? Tá bom? Bem-vindo a mais um vídeo da E aí, B13. pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa no comentário. Mas não esquece do like. Não esquece de deixar o like, se inscreve E no de ativar canal. o A gente sininho. fica pedindo aqui, pedinte de like, pedinte de inscritos. É o único jeito, né, cara? A gente precisa ser... O YouTube precisa começar a reconhecer a gente. Conteúdo. A gente tá fazendo conteúdo, o pessoal identificando. Vem, segue a gente. Segue a gente. Dá o like. Porque hoje, se você quer saber um pouco mais sobre a nossa percepção, a nossa opinião, vamos falar de um tema cabeludo. Sabe o quê? Eu sei. A gente vai falar de reforma tributária. A gente andou lendo aí algumas coisas. É bom esse né? trocadilho? Tributária. Putz, grita. A O B13. duro é que faz sentido, né? Isso, infelizmente... Pegaram? Tributária. Nossa, nós somos a tribo dos otários? É. Então, se você que está acompanhando as notícias da economia... E isso é legal, porque isso faz parte de educação financeira. Claro, tá É antenado. você entender que o governo, geralmente, ele não gera um valor. Ele recebe um valor para administrar isso. O governo não produz nada. Não produz, exatamente. Ele faz com o nosso dinheiro. Você tem empresa? Eu tenho empresa. Eu tenho empresa. Sabe quem é meu maior... Você paga tributo? Sabe quem é meu maior sócio? É o mesmo sócio que o meu, então. Provavelmente. Começa com Z. Sabe quem é? Zé. Os homens. Os homens. Os homens lá de Brasília. Então, mas assim, são, como eu diria, são ossos do orifício, né? Pra você empreender, pra você existir. Tudo passa pela tributação, porque o governo, o Estado existe e eles têm sede. Sede de tributos, sede de impostos. O problema não é esse. O problema é que a indignação das pessoas sempre está ligada ao que a gente costuma falar, né? A gente dá muito, mas não vê de volta, né? Não vê. Nosso dinheiro é muito mal administrado. E as manchetes da semana, talvez do mês, e das próximas semanas, porque estamos no começo de tudo, né? Então assim, é uma enchente de notícias, de manchetes sobre a reforma tributária que está sendo proposta aí para votação na Câmara. E a tributação em cima dos dividendos, né? Isso que a gente ia falar. Porque falar de uma maneira mais ampla, a gente até poderia falar. Mas como a gente falando aqui sobre educação financeira, sobre os investimentos, vamos focar na parte que tá todo mundo falando mais, que é a tributação dos dividendos. Você começou a investir, né, no fundo imobiliário, nas ações da Bolsa. Tem algumas ações que pagam mensalmente. Os fundos imobiliários pagam todos os meses. É muito legal ver aquele dinheirinho pingando na conta, Sim. né? E isso que é louco, tio, porque uma coisa que me afeta diretamente, e eu vou aqui, ó, o tio nem sabe disso, mas eu vou falar. Me afeta essa parte dos dividendos profundamente, e eu vou te dizer o porquê. Quando eu comecei a estudar sobre investimento, justamente porque eu descobri que eu não podia depender do governo para me aposentar. E aí eu comecei a estudar. E eu comecei a buscar fazer a minha Mas por que você achou isso? É porque você olhou no INSS? Por que você falou que você não pode depender do governo? Isso, foi... Nossa, foi... Só pode ser, né? Então, foi... Você quer saber a história? Não, vamos... Essa história vai contar, mas não vai ser hoje. Não, então. Mas o grande lance foi... Eu precisei me relativamente aposentar por um período curto, que na verdade eu fui para a Caixa, né? Fui pro INSS. E, cara, o dinheiro que eu recebia por mês não dava para nada. E o duro é que muita gente... Talvez a maioria, né? Dos brasileiros. Exatamente. Se for ver, né, pelas estatísticas, 1% das pessoas que se aposentam, elas realmente se aposentam com um valor que elas têm no período de produção, né? Então, trabalho. De recolhimento, né? Isso. E aí é mais ou menos isso, porque eu tô ainda ativo, trabalhando, e de repente é como se eu fosse obrigado a me aposentar por 6 meses. E ali eu vi que eu receberia um valor muito menor. E aquilo me deixou assim, cara, decepcionado. Eu falei, triste ao mesmo tempo, porque muita gente depende do governo para se aposentar e tem que passar por essa... Ó, eu vou até dar um spoiler.
Você teve um problema de saúde. E vamos supor, eu só tô dando esse exemplo, porque depois ele vai contar essa história com detalhes. Mas vamos imaginar que esse problema de saúde te impedisse de continuar trabalhando. Então você viu aquela realidade e aquilo... Exato. Aquilo pode te deprimir, porque vai te deprimir. Então... Só que ao mesmo tempo a tua reação foi... Vamos lá, eu vou voltar. Por que da revolta? A revolta é justamente por isso. Eu estudei para ter uma aposentadoria diferente, não depender do governo. E aí isso é muito louco, porque eu comecei a ver que muita gente começou a descobrir que isso era possível. E era justamente, a gente vê esses números agora com a pandemia, a gente viu, né, de 2020, 2021, um crescimento de investidores na Bolsa, mais de 1 milhão e pouco, né? Agora são 3 milhões e pouco. E então a gente vê que as pessoas começaram a descobrir esse caminho para não depender do governo. Cara, viram que a importância de investir é super grande, né? E eu senti isso, que, puxa, que legal. Eu aprendi sobre educação financeira, muita gente está aprendendo sobre educação financeira, e bem na hora que você está no caminho, você está buscando isso, vem o governo e taxa você em 20%. Isso foi assim, para mim foi o tapa que eu levei que me fez pensar assim, putz, como pode isso, né, cara? Aí a gente chega naquele momento que a gente precisa tentar digerir um pouco. Lembrando que é apenas uma proposta, tá? Sim, então a gente está aqui confabulando, a gente não sabe se vai ser aprovado e o que vai ser aprovado. Tomara que não, né? Torcemos para que não. Estamos fazendo aqui nosso humilde papel de emitir aqui uma humilde opinião. Quem sabe alguém vai ouvir e vai estar de acordo ou em desacordo. Sim. Mas acho que o importante é isso. Eu acho que no Brasil são tão pouca pessoa que investe ainda. Somos apenas 3 milhões de investidores na Bolsa. Então, e justamente é uma quantidade tão pequena e você já tem Você já vai criar mais uma barreira. Não incentivar, incentivar as pessoas a investirem. Lembrando que quem até investe com a... Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Liga para Brasília. E aí? Mas quem investe com a estratégia de dividendos, por exemplo, que normalmente são as carteiras mais previdenciárias, onde você quer ter um pouco mais de tranquilidade e segurança que você tem um valor que você recebe todos os meses, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, ou a cada semestre, ou anualmente. Então tem algumas empresas que pagam dividendos nessa periodicidade e tem os fundos imobiliários que oscilam bem menos, então tem uma previsibilidade. E pagam todo mês. É mais previsível e paga ali todo mês. Então, é como se você tivesse uma renda extra. Como não? Você tem uma renda extra todos os meses ali. Tá? Então, acho que isso é o mais importante. Só que todo mundo que se educa e começa a criar sua própria carteira previdenciária visando dividendos, você está tirando o peso do governo. Né? Por quê? Você não vai depender do INSS e as pessoas talvez mais necessitadas vão receber aquilo. Sim. Né? E você se emancipa um pouco da previdência do governo. Que é o que você falou, que é uma mixaria. Quando você vai ver ali, você pagou a vida inteira, e quando você vai olhar quanto que você vai receber, às vezes é um salário. Male um salário, né? Um salário. E lembrando que quando você investe na Bolsa de Valores, quando você investe no fundo imobiliário, você está investindo na economia real. Ou seja, o fundo imobiliário, que é um bom exemplo, o que é fundo imobiliário? São imóveis reais. Né? Você não conseguiria, por exemplo, comprar um andar inteiro, um prédio, uma sala comercial num prédio na Faria Lima, na Avenida Paulista, ou em qualquer avenida aí, um centro comercial da sua cidade. Por quê? Porque são imóveis normalmente mais valorizados, mais caros. E o fundo imobiliário, quando a gente está falando assim de lajes corporativas, você pode comprar um pedacinho. Então você tem acesso, é um acesso muito democrático a imóveis supervalorizados, onde você pode ter uma participação naquele aluguel, naquele negócio. É a ideia do seguinte, você que tem na cabeça assim, não, se eu comprar uma casa, depois eu posso viver de aluguel. É isso daí numa proporção pequenininha. Imagina, você pode colocar R$100 e receber R$1, 80 centavos. Você colocou R$10, né? R$100, né? Você coloca R$100 para poder colocar 104, às vezes 87 Mas você vai ganhar alguns centavos. centavinhos ali. Mas beleza, bacana se você conseguir juntar bastante, né, para poder comprar uma casa, você pode colocar esse valor lá e receber um aluguel e ainda com o seu dinheiro ali, né, em forma de investimento. Claro que é uma renda variável, ela pode subir, ela pode descer, mas você vai ter todo mês o seu dinheirinho ali. Isso. Então, muito legal. Então, quando a gente pensa só na ponta, que é quando você fala assim, eu entrei na bolsa,
comprei uma cota de fundo imobiliário e estou recebendo aquela renda todos os meses. Isso é a pontinha só, é a última ponta. Só que se você lembra, só que a gente está falando de imóveis reais, né? Tem fundos imobiliários também diferentes, mas vamos focar nos que são galpão logístico, shopping center, hospital, tem lajes corporativas, que são escritórios, como a gente, né, que a gente vê aí espalhados na cidade. E a tendência é aumentar, né? E até para o agronegócio e tudo Isso. mais, né? Nos Estados Unidos tem fundo de cemitério, fundo de outdoor, né? Que é a mesma coisa. Você vai pagar para ter um pedaço daquilo e você vai receber O aluguel daquele um aluguel daquilo, né? Então você pensa que você está investindo, você está recebendo um dinheiro, mas você está investindo na economia real, porque todos esses fundos eles vão adquirindo novos imóveis, eles vão construindo novos imóveis. Então isso movimenta a economia da engenharia civil, né? Desde o produtor de matéria-prima até o cara que constrói o trator, o cara que vende cimento, tijolo. É uma cadeia. É uma cadeia. Até as empresas que alugam aqueles espaços para produzir. Então é um ciclo virtuoso mesmo. Então você desincentivar o investimento na ponta, você quebra praticamente toda essa corrente. E o duro é isso, tio, porque das formas de... Puta, hoje tá horrível aqui a cabeça. Mas... Peraí, rapidinho. Peraí, eu tenho que até mudar aqui. Fala de novo aí. A forma de incentivo é... Tio, esqueci mesmo. Tudo bem, mas assim, você que tá aí, saiba que a nossa opinião aqui... Hoje ele... Ó, ele bebeu hoje. Não bebi não. Não? Então vamos beber, pô. Fica tranquilo. Fiquei até vermelho. Ficou? Ah, que bonitinho, ó. Vou botar em preto e branco esse episódio, que aí ninguém vai ver a sua coloração. Mas lembrando que a gente usou o fundo imobiliário como exemplo, mas isso acho que vale para qualquer investimento. O brasileiro ele precisa ser incentivado a construir um patrimônio. Sim. A diversificar as suas fontes de rendas, e os investimentos fazem parte dessa iniciativa que a B3 está trazendo aqui com a educação financeira. Então, você pensar que há 2, 3 anos atrás eram só 700 mil pessoas investindo na Bolsa. Hoje são 3 milhões. De 220, mas a gente tem que considerar a população adulta, mas que sejam mais de 100 milhões. Então tá tudo tão embrionário que se a gente começar a criar barreiras para as pessoas, para o Brasil, que já é um povo sofrido... E lembrei. É sobre o discurso. Eu até vou ficar quieto, pode falar. Então, é justamente isso. O discurso que usam é justamente, vai ser tributado às pessoas mais ricas. Não faz muito sentido. Se você pegar mesmo ali na área de bolsa, para cada uma pessoa que tem 1 milhão, tem 10 que tem até na média de 10 mil reais. Cara, é um desincentivo para o pequeno investidor. Né? Vim com um discurso de, não, isso vai ser tributado para as pessoas mais ricas. Não caiam nessa. Não faz sentido. E a gente não gosta muito de personificar as coisas aqui, mas tem até um político famoso, né? Que... o nome dele... Vou falar. CG. Cirão da Massa. Ciro Gomes. Ele tem opiniões bem formadas sobre isso e... Ele até levantou o ponto, né, que são que os únicos 2 países que não tributam dividendos, acho que é o Brasil e a Estônia, se não me engano. Sei lá, eu não fui atrás da informação. Não tributa isso, mas no restante, né? A questão acho é que o terceiro, quarto, quinto maior país que tributa. E os outros quase 40% tributos que todo mundo, né, paga. Acho que a maior indignação não está em pagar tributos, está em ver não ter retorno. Como é mal administrado. Então, se... Este é um movimento que é um ciclo virtuoso, já falei, na minha opinião, onde você investe em empresas reais, em imóveis reais, e você tem um retorno sobre aquilo. E é o dinheiro do seu trabalho. Então, enquanto não tiver esse equilíbrio entre o que estão cobrando, porque isso é literalmente, né? Sim. Porque o que falam, o que vinha se dizendo muito nos debates, é que a reforma tributária tinha que simplificar a tributação no Brasil. Então, unificar impostos, ser uma coisa mais simples. Eu tenho empresa, eu sou optante pelo Simples Nacional. E realmente, ele já simplifica muita coisa. Então, quando o Simples saiu, eu acho que eu ainda pago um imposto muito alto. Mas eu pago uma vez só por mês, os tributos são todos ali unificados, é um boleto que eu pago. Então, a minha empresa, eu consigo gerir ela de uma maneira
né, eu tenho um contador e tudo, mas de uma maneira muito mais fácil do que essas grandes empresas que têm que pagar milhares de impostos cada vez que emite a nota. Então, é uma loucura. Então, eu não vi aonde está a simplificação. E eu só vi criação de novos impostos em cima de... Na verdade, não é uma reforma, é um aumento de tributo. uma criação de tributos então, até. Né? Então... É louco porque a gente estava até conversando que a gente assistiu o vídeo do Thiago Reis, incrível e tudo mais, né? Ele com o professor Baroni. E eu achei muito legal uma coisa que ele falou, que, é bem da turma do fundão, né? Eles falaram que eles viram ali a reforma tributária, e a reforma tributária parece mais um TCC da galera do fundão, né? É verdade. Onde você tem um cara para fazer a introdução, um para fazer a parte 1, um para fazer a parte 2, um para fazer o encerramento. Na hora que você junta tudo, parece que eles não se conversaram. Parece um Frankenstein, né? Um Frankenstein, é uma coisa... Cara, se você tiver a chance de ver esse vídeo, é incrível, é muito legal. É uma live que rolou o Thiago Reis da Entre o Suno Thiago Research. Reis, um deputado, né? E o professor Baroni. E o professor Baroni. Que é especialista em fundo imobiliário. E foi incrível. Ali abre a sua cabeça para um monte de coisa, vale a pena ir atrás. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando ele falou a respeito de... Parece um TCC de faculdade da turma do fundão. Ele falou trabalho de faculdade, trabalho né? De faculdade, que um faz a introdução, o outro TCC. pegou... fala você do dividendo, fala você do IPA, né? É IPA? É isso aí. Vocês fez a bagunça ali. É outro corte. Agora é outro tio que tá vermelho. Cadê? Acho que não, né? Vê aí. Tá preto e branco, né? Volta. Mas beleza. Então, ó... sem descrições muito pejorativas, essa reforma tá meio de araque. Essa reforma, pode apertar o botão vermelho lá. Essa reforma Tá meio de araque essa daí, né? Então, mas tudo bem. Quer reformar, acho que a gente precisa realmente de uma reforma tributária, administrativa, tudo que se fala já virou meio que... Mas, tipo, tem uma coisa muito importante pra gente falar. Independente de governo, independente de reforma, independente de você ver que parece que te impossibilita, nunca deixe de pensar no seu futuro, de colocar um dinheiro lá para aquela pessoa lá de 15, 20 anos para frente. Para você, lá da frente. Que é você mesmo, E tudo bem que a corda tá te puxando cada vez mais, mas não deixa de ir para frente, entendeu? Não deixa de investir. Porque, infelizmente, isso é uma coisa legal que o Barsi fala, né? O Barsi, para quem não conhece, é um investidor, 70 anos, né? De bolsa aí, é um dos homens mais ricos do Brasil. E ele mesmo fala, ele já passou por um monte de reformas, né? Um monte de governos, né? E ele nunca deixou de ser um investidor, porque ele sabe que não dá para a gente depender do governo. A gente tem que... Queira ou não, mesmo com eles te puxando, você tem que continuar em frente e tem que investir e pensar no seu futuro. Por isso que a educação financeira é legal, porque você se emancipa. Independe de decisões alheias. Você toma a decisão do que fazer com a sua grana. Inclusive, se essa reforma passar, pode ser que eu rebalanceie. Eu vou repensar o que eu faço. Sim. O que eu tenho de fundos imobiliários, o que eu tenho de ações de dividendos. Posso fazer uma nova estratégia, me adaptar. Isso que é legal da Mas continuar investindo, não é? Agora eu vou parar de fazer pelas incertezas. Incerteza de governo a gente vai ter o tempo todo. Imagina, a gente está quase um ano da próxima eleição. Já tá todo mundo batendo pino, batendo cabeça, porque não sabe o que vai vir. Pode vir mais do mesmo, pode vir o dólar oposto. Alto, né? Que geralmente dólar sobe, pode vir um monte de coisa. A gente não sabe. Como é que a gente se prepara para isso? Eu me diversifico ali. Não, então eu tava falando de outra coisa. Mas muitos especialistas falam sobre isso. Falam que o Bitcoin é uma das formas de... eu falei meio subliminar. De se segurar. É um palavrão, né? Vai, bota... Então, este foi mais um episódio... Caramba, 20 minutos? Tá bom, né? Vai, a gente vai... E assim, a gente vai amarrando um pouquinho. Pra vocês entenderem, né? Fotógrafo... empresário, mas fotógrafo de vídeo, tamo junto. E mesmo a gente, não sendo um especialista, mostra que... olha como é importante você estudar e entender um caminho. Então, acho que isso é legal. É o que a gente quer mostrar com a B13, dando esse lance da educação financeira. Né? Nós não estamos dentro ali. Tanto que a gente erra com o número, mas a gente sabe uma coisa. O caminho que a gente tem... Não desiste. E a gente não vai desistir. E é o que a gente quer disseminar para todo mundo.
muda o caminho, não dependa de governo. Vamos colocar aí, estudar um pouco sobre investimento e seguir em frente, porque é a melhor coisa. A gente já meio prova disso. Gente. A insatisfação que a gente tem quando a gente tem que pagar qualquer imposto. A gente como empresário, a gente como CLT, você vê lá o teu olerite, você vê o que tem descontado. É imposto de renda, é o INSS, é tudo que você paga e você ainda paga... E que tem o privilégio de ter um plano de saúde, de pagar escola particular, você ainda paga tudo em dobro. Né? Então isso é muito triste, mas... Pior é a segurança, né? Acho que endura isso. Tem gente que, né, no caso da educação, você vai lá para a pública, você vai para a privada. No caso da saúde, você vai para a saúde pública, que inclusive é incrível, o SUS é incrível. Ou você vai para a privada. Mas o caso da segurança acho que é o pior, né? Porque não tem como você ir para uma segurança. Você vai fazer o quê? Vai comprar um carro blindado ou vai andar com um segurança armado? Né? Então a gente paga muito de imposto para ter isso de volta e infelizmente a gente não tem. E queira ou não, a gente uma coisa que eu acho, eu agradeço muito da nossa profissão é que a gente consegue ir para vários outros países trabalhando. E lá você vê um pouco dessa diferença. Eu lembro da Inglaterra, de um amigo francês contar, né, falando sobre a Inglaterra, e tinha um brasileiro lá. E aí ele falou, sabe o que é legal aqui? Eu pago 40% para a rainha. Mas a qualidade que eu tenho de retorno me faz me sentir bem em pagar esses 40%. É a diferença, né? É. Tem paraíso no mundo? Não tem. Não tem. Todo lugar tem seus defeitos. Não tem. Agora, o que você paga, se você vê o dinheiro bem empregado, bem administrado, aí a gente questiona um pouco menos. Mas eu acho que, então vamos encerrando por aqui. Mas não deixe de investir, não deixe de empreender. Porque isso é muito legal também. E quando a gente investir em você, né? E quando a gente investe, a gente está investindo na economia real. São empresas de verdade que geram empregos, que geram renda, e você recebe um pouco disso de volta. E eu acho que... E aí quando você tem... Eu até antes de me despedir aqui, eu vou falar... como eu falei, a simplificação da tributária, do Simples Nacional. Se eu pagasse, literalmente, 5%, 6% a menos, não 0%, eu conseguiria criar pelo menos mais um ou dois empregos na minha empresa. Então você fala assim, e não estou falando que eu deixaria de pagar o governo. Eu continuaria pagando 10%, eu pago 16%, às vezes um pouco mais, porque agora oscila, né? Então, com essa diferença eu conseguiria gerar mais um emprego. Né? Ou gera renda. Melhorar, comprar um equipamento que eu vou produzir melhor, ou produzir mais, e vai gerar mais economia. Então o dinheiro que fica na nossa mão, que fica na nossa empresa, ele é melhor, né? Do que você entregar pro governo e você ver para onde que vai, né? E esse foi mais um Indignação com o governo. B13, tá tudo louco. Você não sabe que 13. Louco. Um grande abraço. Valeu, galera. Fomos. É o governo. Não tem agora? Tem um TikTok, tem um... Como é que é? Que saudade desse beijo. Beleza. Eu vou ver se eu lembro da musiquinha.